Você sabe quantas espécies de animais existem ou já ouviu falar que há buracos negros nos oceanos? Sabia que há várias bactérias perigosas no mar? Hoje vou contar para você 10 curiosidades sobre o fundo do oceano. Está preparado? Então, inscreva-se no canal agora mesmo para nos dar aquela força. Deixe aquele joinha e venha comigo para mais um vídeo. Vulcões submarinos. Sabia que existem mais vulcões ativos no fundo do mar do que na superfície terrestre? Pois é, cerca de 1 milhão de vulcões submarinos estão espalhados pelos oceanos, e impressionantes 75% de toda a atividade vulcânica do planeta ocorrem sob a água. Além disso, os vulcões submarinos desempenham um papel crucial na formação do fundo oceânico, especialmente ao longo das cordilheiras submarinas, como a Cordilheira do Meio dos Oceanos. Essa cordilheira é a maior cadeia de montanhas do planeta escondida sobre as águas, com uma extensão de 65 mil quilômetros e picos que atingem até 3 mil metros de altura. Ela percorre os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, sendo uma zona de intensa atividade tectônica e vulcânica. Os vulcões dessa cordilheira contribuem para a criação de novas crostas oceânicas, moldando um relevo submarino. Além disso, as erupções vulcânicas submarinas liberam minerais e nutrientes que sustentam ecossistemas únicos. Nessas regiões, é comum encontrar fontes hidrotermais, também conhecidas como chaminés negras, que expelem água quente rica em minerais. Essas fontes são habitadas de organismos extremófilos, que sobrevivem em condições extremas de temperatura e pressão, sem depender da luz solar. Os vulcões submarinos não apenas moldam a geografia do planeta, mas também desempenham um papel essencial no equilíbrio químico dos oceanos e na manutenção da biodiversidade. Espécies marinhas. Quantas espécies vivem nos oceanos? Atualmente, conhecemos cerca de 220 mil espécies marinhas, incluindo peixes, corais, moluscos, crustáceos e muitas outras formas de vida. No entanto, os cientistas estimam que o número total de espécies nos oceanos possa chegar a 2 milhões ou mais, já que grande parte do fundo do mar ainda permanece inexplorada. Essa lacuna no conhecimento ocorre porque apenas 5% dos oceanos foram explorados até hoje. A dificuldade de acesso às profundezas, aliada às condições extremas de pressão, temperatura e escuridão, torna o mapeamento da biodiversidade marinha um grande desafio. Além disso, novas espécies continuam sendo descobertas com frequência. Por exemplo, em expedições a áreas como a Fossa das Marianas ou fontes hidrotermais no fundo do mar, cientistas têm encontrado organismos únicos, desde pequenos crustáceos bioluminescentes até gigantes abissais, como a lula colossal. Os oceanos também abrigam espécies que ainda não foram completamente catalogadas, incluindo micro-organismos fundamentais para os ecossistemas marinhos. Estima-se que cerca de 70% do oxigênio da Terra seja produzido por algas microscópicas chamadas fitoplânctons, que também sustentam grande parte da cadeia alimentar marinha. Águas coloridas. Nem todos os mares são azuis como costumamos imaginar. A cor dos oceanos e mares varia bastante e é influenciada por diversos fatores, como a presença de organismos, sedimentos, minerais e até as condições de luz. Cada corpo d'água tem suas particularidades, e essas características únicas moldam as tonalidades que observamos. Um exemplo fascinante é o Mar Negro, localizado entre a Europa e a Ásia. Ele possui uma coloração escura devido à alta concentração de sulfeto de hidrogênio em suas águas profundas e nas lamas de seu fundo. Esse gás, associado a baixos níveis de oxigênio nas camadas inferiores, cria um ambiente químico que afeta diretamente a tonalidade da água. Além disso, a ausência de correntes oceânicas significativas contribui para a sedimentação de materiais escuros, acentuando ainda mais essa aparência sombria. Já o Mar Vermelho, situado entre o Nordeste da África e o Oriente Médio, apresenta esporadicamente uma tonalidade avermelhada. Isso ocorre devido à presença de organismos microscópicos,
como cianobactérias e algas, que florescem na superfície em determinadas épocas do ano. Esses organismos liberam pigmentos capazes de tingir a água em tons vermelho ou marrom, transformando a paisagem marítima de forma impressionante. Outros mares ao redor do mundo também têm suas cores distintas. O Mar Branco, na Rússia, próximo ao Ártico, recebe seu nome por causa da cobertura de gelo que reflete a luz durante boa parte do ano, criando uma superfície de aspecto branco brilhante. O Mar Amarelo, situado entre a China e a Coreia, deve sua tonalidade à alta concentração de sedimentos ricos em areia e argila, trazidos principalmente pelo Rio Amarelo. Já o Mar do Caribe, ou Mar das Caraíbas, é famoso por suas águas cristalinas com tonalidades de azul e verde, resultado da baixa concentração de sedimentos e da reflexão da luz em águas rasas e claras. A coloração da água, no entanto, não depende apenas dessas condições locais. Ela é também influenciada por como a luz interage com as moléculas da água. A luz azul, por exemplo, consegue penetrar mais profundamente, enquanto outras cores do espectro, como o vermelho e o amarelo, são absorvidas rapidamente. Além disso, fatores externos, como partículas em suspensão, clorofila produzida por algas e substâncias químicas, podem alterar significativamente essas cores, criando uma paleta incrível e variada nos mares do mundo. O maior oceano do mundo. Qual é o maior oceano do mundo? É o Oceano Pacífico, que cobre impressionantes 30% de toda a superfície da Terra e cerca de 46% de todos os oceanos do planeta. Com uma área estimada em 168 milhões de quilômetros quadrados, o Pacífico é tão vasto que supera todas as massas terrestres combinadas. Não é à toa que ele desempenha um papel fundamental no equilíbrio do planeta e na vida das pessoas. O Pacífico é essencial para a economia global, sendo uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Ele conecta as principais economias da Ásia, América e Oceania, sendo atravessado diariamente por navios que transportam petróleo, alimentos, eletrônicos e matérias-primas. Portos como Xangai, Los Angeles e Tóquio são hubs estratégicos que movimentam bilhões de dólares em comércio internacional, mostrando como esse oceano é vital para as cadeias globais de suprimento. Além de sua importância econômica, o Oceano Pacífico é um dos maiores reservatórios de biodiversidade do planeta. Ele abriga uma incrível variedade de vida marinha, incluindo recifes de corais, tubarões, baleias e milhões de outras espécies. Um destaque especial é a Grande Barreira de Corais, localizada na costa nordeste da Austrália. Esse é o maior sistema de recifes do mundo, com uma extensão de mais de 2.300 quilômetros. Sendo o lar de uma diversidade impressionante de espécies que dependem desse ecossistema único para sobreviver. O papel do Pacífico vai além da economia e da biodiversidade. Ele também é crucial na regulação do clima global. Esse oceano influencia diretamente as correntes marítimas, os padrões de vento e o transporte de calor ao redor do planeta. Fenômenos climáticos como o El Niño e a Laninha, que têm origem no Pacífico, afetam o clima de diversas regiões, provocando mudanças significativas nas temperaturas, nos padrões de chuva e até na produtividade agrícola em escala mundial. Mas o Oceano Pacífico não é apenas um espaço natural, ele também é o berço de culturas ricas e diversas. Ele conecta ilhas habitadas por civilizações milenares, como os povos polinésios, havaianos e o Maori, que desenvolveram tradições profundamente ligadas ao mar. Suas histórias, mitos e conhecimentos sobre navegação mostram como essas culturas aprenderam a conviver em harmonia com o oceano, aproveitando seus recursos e respeitando sua imensidão. O nome Pacífico foi dado pelo explorador português Fernão de Magalhães em 1521. Ele o chamou de Mar Pacífico ao descrever as águas tranquilas que encontrou durante sua travessia. Uma ironia, considerando que o Pacífico também é palco de alguns dos ciclones e tempestades tropicais mais intensos do mundo. Bactérias perigosas nos oceanos. Ao nadar no mar, você pode estar em contato com bactérias perigosas que podem causar infecções graves. Entre elas estão doenças como a hepatite, esquistossomose e até mesmo condições raras e devastadoras,
como a fascite necrosante, também conhecida como a bactéria devoradora de carne. Essas bactérias não surgem por acaso. Muitas vezes, elas chegam ao oceano carregadas por lixo, esgoto não tratado e poluentes químicos despejados nas águas, formando verdadeiras ameaças invisíveis para quem entra em contato com elas. Mas como essas bactérias chegam ao mar? Existem diversas rotas que permitem sua proliferação nos oceanos. Em algumas regiões, o descarte de esgoto doméstico e industrial diretamente no mar, sem nenhum tratamento, é uma prática comum. Isso libera milhões de micro-organismos patogênicos que rapidamente se misturam às águas costeiras. Além disso, esgotos agrícolas, ricos em fertilizantes e resíduos de animais, carregam nutrientes que favorecem o crescimento excessivo dessas bactérias em zonas costeiras. Outro problema grave é o lixo e a poluição. Resíduos plásticos e outros materiais descartados acabam servindo como casas flutuantes para o desenvolvimento de colônias bacterianas. E esses detritos não apenas poluem visualmente, mas também criam microecossistemas onde bactérias perigosas podem prosperar. Para piorar, o aquecimento global tem um papel significativo nesse cenário. O aumento da temperatura dos oceanos favorece a reprodução de certas bactérias, tornando o ambiente ainda mais propício para sua proliferação. Essas bactérias não afetam apenas os animais marinhos, mas também representam um risco direto para os humanos, especialmente aqueles com feridas abertas ou sistemas imunológicos mais frágeis. Elas podem entrar no corpo através de pequenos cortes na pele ou até mesmo pela ingestão acidental de água contaminada. É um lembrete de que os oceanos, além de sua beleza, também carregam riscos associados à poluição e a mudanças climáticas. Ilhas de lixo. Infelizmente, o Oceano Pacífico abriga duas gigantescas ilhas de lixo, principalmente por resíduos plásticos e outros materiais não biodegradáveis. Essas formações impressionantes, conhecidas como Grande Porção de Lixo do Pacífico, Great Pacific Garbage Patch, estão localizados entre o Havaí e a Califórnia. Elas são o resultado das correntes oceânicas que, como redemoinhos gigantes, concentram detritos em áreas específicas. Estima-se que essas ilhas de lixo ocupem uma área combinada de aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente ao dobro do tamanho dos Estados Unidos. Um problema ambiental de escala assustadora, que afeta diretamente a vida marinha, os ecossistemas e até mesmo a saúde humana. Mas como essas ilhas de lixo se formaram? Tudo começa com as correntes oceânicas chamadas giros oceânicos. Esses giros funcionam como enormes redemoinhos que aprisionam os resíduos flutuantes, mantendo-os confinados em certas áreas. No caso das ilhas de lixo do Pacífico, o principal responsável é o Giro do Pacífico Norte, que acumula detritos provenientes de várias fontes. Grande parte desse lixo vem de plásticos descartados incorretamente em terra, que são levados ao oceano por rios e ventos. Outra parcela significativa vem de resíduos descartados por navios e indústrias marítimas. Além disso, objetos maiores como garrafas e embalagens se degradam com o tempo e se transformam em microplásticos, partículas minúsculas que complicam ainda mais a situação. O impacto ambiental dessas ilhas de lixo é devastador. Muitos animais marinhos, como tartarugas, aves e peixes, confundem pedaços de plásticos com o alimento. Isso causa bloqueios internos, intoxicação e frequentemente a morte desses animais. O problema não para por aí. Os plásticos maiores se fragmentam em microplásticos, que entram na cadeia alimentar quando ingeridos por pequenos organismos marinhos. Esses microplásticos acabam afetando também os seres humanos que consomem frutos do mar contaminados. Além disso, o acúmulo de lixo pode sufocar recifes de corais e alterar habitats costeiros, ameaçando ainda mais a biodiversidade dos oceanos. Apesar da complexidade do problema, algumas soluções estão sendo implementadas para enfrentá-lo. Iniciativas como The Ocean Cleanup utilizam barreiras flutuantes para recolher o lixo em áreas críticas. Em 2023, essa organização já havia retirado milhares de toneladas de resíduos do Pacífico. Além disso, governos e organizações em todo o mundo estão promovendo leis para limitar o uso de plásticos descartáveis e incentivar práticas de reciclagem. Campanhas de conscientização também têm ganhado força,
buscando educar as pessoas sobre os impactos do plástico no ambiente e a importância de descartar resíduos corretamente. A maior parte do lixo encontrado nessas ilhas é composta por plásticos leves, como sacolas, garrafas e redes de pesca descartadas. Essas redes, apelidadas de redes fantasmas, são particularmente perigosas, pois continuam capturando e matando a vida marinha mesmo depois de abandonadas. Elas ilustram o impacto silencioso, mas devastador desse problema. Peixe sem rosto. O peixe sem rosto, conhecido cientificamente como Typhlonos nasus, é uma das criaturas mais intrigantes que habitam as profundezas do oceano. Ele ganhou notoriedade por sua aparência única, que lhe dá a impressão de não ter olhos nem boca visíveis, o que explica seu apelido peculiar. Mas, na verdade, sua boca está posicionada na parte inferior do corpo, enquanto seus olhos são tão pequenos e atrofiados que ficam ocultos sobre sua pele translúcida. Esse peixe vive em um habitat extremo, em profundidades que variam entre 2.000 e 4.000 metros, onde a pressão é esmagadora e a luz do sol não chega. Nesse ambiente de escuridão total, seus olhos se tornaram praticamente inúteis ao longo da evolução, resultando na aparência distinta que conhecemos hoje. Para sobreviver à pressão, que pode ser mais de 1000 vezes maior do que na superfície, o peixe sem rosto desenvolveu um corpo macio e flexível, sem ossos rígidos, o que o protege de ser esmagado pelas forças extremas. Sua anatomia é simplificada, adaptada para um ambiente onde a visão não é necessária. Ele depende de sensores táteis e químicos para se orientar e localizar alimentos. Como outros habitantes das profundezas, é um predador oportunista, alimentando-se de pequenos crustáceos, restos de matéria orgânica e partículas que caem das camadas superiores do oceano, um fenômeno conhecido como neve marinha. O peixe sem rosto foi descrito pela primeira vez em 1873, durante uma famosa expedição do navio britânico HMS Challenger, que marcou o início da oceanografia moderna. No entanto, ele permaneceu esquecido por décadas até ser redescoberto em 2017, durante uma exploração do fundo do oceano próximo à Austrália, reacendendo o interesse científico em criaturas abissais. Do ponto de vista científico, o peixe sem rosto é um exemplo fascinante de adaptação extrema, mostrando como a vida pode prosperar mesmo nos ambientes mais hostis. Estudos sobre criaturas como ele ajudam a entender a biodiversidade das profundezas marinhas e os impactos das mudanças climáticas e da atividade humana, como a pesca em grandes profundidades. A profundidade do oceano. Você sabe qual é o lugar mais profundo do oceano? É a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, próximo às Filipinas. Esse lugar fascinante atinge impressionantes 10.984 metros de profundidade, ou seja, quase 11 quilômetros de água acima. Para entender melhor, imagine empilhar aproximadamente 6.241 pessoas de altura média para alcançar o fundo. É uma profundidade que desafia nossa compreensão. A Fossa das Marianas é um ambiente extremo e hostil. Lá, a escuridão é total, já que a luz solar não consegue penetrar além de 1000 metros de profundidade. As temperaturas são congelantes, próximas de 0 graus Celsius, e a pressão é simplesmente avassaladora, sendo mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar. Para ter uma ideia, essa pressão equivale ao peso de 50 aviões Jumbo Jets sobre o corpo humano. Apesar dessas condições inóspitas, a Fossa das Marianas é lar de uma incrível variedade de criaturas adaptadas para sobreviver a esse ambiente único. Entre os habitantes desse mundo está o peixe caracol, que vive em profundidades recordes e possui um corpo gelatinoso capaz de suportar a pressão esmagadora. Também encontramos os anfípodes gigantes, crustáceos que prosperam se alimentando de detritos orgânicos que afundam das camadas superiores do oceano. E, talvez os mais intrigantes, os organismos bioluminescentes, que produzem sua própria luz. Essa habilidade é usada para atrair presas, confundir predadores ou até mesmo comunicação em meio à escuridão absoluta.
Embora seja um dos lugares mais misteriosos da Terra, a Fossa das Marianas já recebeu algumas visitas humanas. A primeira expedição tripulada ocorreu em 1960 com o batiscafo Trieste, que levou Don Walsh e Jacques Piccard até o fundo dessa incrível fenda. Mais de 50 anos depois, em 2012, o cineasta e explorador James Cameron realizou uma descida a solo histórica a bordo do submersível Deep Sea Challenger, registrando imagens em alta resolução do fundo da fossa. Mesmo com essas expedições pioneiras, a maior parte da Fossa das Marianas ainda permanece inexplorada, cheia de segredos aguardando para serem revelados. Uma das descobertas mais impressionantes no fundo da fossa foi a presença de vida microbiana em sedimentos ricos em hidrocarbonetos. Esses micro-organismos, adaptados a condições tão extremas, levantam questões intrigantes sobre a possibilidade de vida em outros planetas ou luas com ambientes semelhantes. Será que os segredos escondidos na Fossa das Marianas poderiam nos ajudar a compreender como a vida pode prosperar em lugares aparentemente impossíveis? Buracos negros oceânicos. Você sabia que, assim como no espaço, os oceanos têm seus próprios buracos negros? Sim, estamos falando de redemoinhos gigantes e fendas submersas que podem puxar tudo à sua volta para as profundezas, desde pequenos objetos até grandes embarcações. Esses fenômenos não são ficção científica, eles são reais e impressionantes. Os redemoinhos oceânicos, por exemplo, são criados por correntes extremamente poderosas que giram em alta velocidade. Esses redemoinhos podem aprisionar detritos, plâncton e até mesmo peixes em um movimento constante que parece eterno. Já as fendas submarinas, como as que existem ao longo das placas tectônicas, podem criar zonas de sucção devido à movimentação das correntes em direção a esses abismos. Nessas áreas, a força da gravidade combinada com o fluxo de água pode arrastar objetos para o fundo do oceano, como se fossem engolidos por um verdadeiro buraco negro. Um dos exemplos mais conhecidos de buracos negros oceânicos é o Triângulo das Bermudas, uma região no Atlântico que alimenta mitos sobre navios e aviões desaparecidos. Embora a ciência tenha desmistificado a maior parte dessas histórias, acredita-se que redemoinhos e correntes anômalas desempenhem um papel em algumas das ocorrências inexplicáveis. Outro exemplo são os redemoinhos do Golfo do México, onde gigantescas correntes formam redemoinhos que chegam a ter centenas de quilômetros de diâmetro. Esses redemoinhos são tão fortes que podem influenciar o clima na região, além de aprisionar detritos por anos. Os cientistas estudam esses fenômenos para entender melhor como as correntes oceânicas influenciam o clima global. Recentemente, modelos matemáticos mostraram que alguns redemoinhos se comportam de maneira similar a buracos negros no espaço, com bordas que aprisionam a matéria e impedem que ela escape. Corais. Você sabia que apenas 1% do fundo do oceano é coberto por corais? Apesar de ocuparem uma área tão pequena, eles são responsáveis por abrigar 25% de todas as espécies marinhas. Sim, os corais são verdadeiras cidades submarinas, vibrantes e cheias de vida. Esses organismos peculiares são muito mais do que parecem à primeira vista. Os corais não são pedras, como muitos pensam, mas sim colônias de pequenos animais chamados pólipos, que trabalham em conjunto para formar essas estruturas espetaculares. Eles secretam carbono de cálcio, criando as complexas e coloridas formações que conhecemos como recife de corais. Abrigam uma diversidade impressionante de espécies. Peixes, crustáceos e moluscos, como o peixe-palhaço, a lagosta e o tubarão enfermeiro, dependem diretamente dos corais para a proteção e alimentação. Sem esses ecossistemas, muitas dessas espécies ficariam desprotegidas, ameaçando todo o equilíbrio da vida marinha. Além disso, os corais são verdadeiras barreiras naturais. Eles protegem as costas contra o impacto de ondas, tempestades e erosões. Imagine o que aconteceria com comunidades costeiras sem essa defesa natural.
muitas ficariam completamente expostas a desastres naturais, como tsunamis e ciclones. Essa função protetora dos corais é essencial para a segurança de milhares de pessoas em todo o mundo. E não para por aí. Os corais também trazem benefícios diretos para nós humanos. Eles são a base de importantes atividades econômicas, como a pesca e o turismo, que sustentam inúmeras comunidades. Além disso, escondem um tesouro científico. Corais são fonte de compostos químicos que estão sendo estudados para o desenvolvimento de medicamentos para tratar doenças como câncer, artrite e outras condições graves. É impressionante pensar que, em um pequeno recife, podem estar as respostas para tratamentos médicos revolucionários. Curiosamente, os recifes de corais tropicais, como a Grande Barreira de Corais, na Austrália, citado aqui anteriormente, são os maiores ecossistemas e recifes do mundo. Essa maravilha natural se estende por mais de 2.300 quilômetros, abrigando milhares de espécies. No entanto, nem todos os corais vivem em águas quentes e rasas. Existem corais de águas frias que prosperam em profundidades superiores a 2.000 metros, como no Atlântico Norte. Isso demonstra a incrível capacidade de adaptação desses organismos. E você sabia que os corais, embora pareçam imóveis, crescem, mas de forma muito lenta? Em média, seu crescimento varia de 1 a 3 centímetros por ano. É um trabalho de paciência e resiliência que molda paisagens submarinas ao longo de séculos. Os oceanos ainda escondem muito mais segredos do que você pode imaginar. Se você comentar "quero a segunda parte do vídeo", eu trago mais 10 curiosidades sobre o fundo do oceano. Se você ainda não deixou seu like, deixe agora para ajudar o canal, e se ainda não for inscrito, convido você a se inscrever. Obrigado e até a próxima!